Orar, chegou um tempo para você dedicar para Deus, para escutar a voz dele e para orar. Orar sobre a sua vida, orar sobre a sua família, orar sobre a sua casa, porque é tempo de orar, de jejuar. Para você que chegou até aqui, muito bem-vindo. Eu sou Elaine Violini. Estou à frente com outras mulheres e homens, famílias, nesse processo de 40 dias de jejum e oração. E até aqui o Senhor nos sustentou. Hoje é o 7º dia para quem começou na segunda-feira conosco e talvez seja o primeiro dia. Talvez você tenha lido a mensagem oração e tenha entrado aqui. Seja muito bem-vindo, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, enquanto o pessoal se conecta, hoje é domingo, geralmente é um dia que a gente se perde, se desconecta um pouco das nossas programações, é dia de culto também. Algumas pessoas estão no culto agora da noite, outras pessoas estão tendo um tempo em família. Então, o Senhor vai trazer aquelas pessoas que Ele quer aqui. E para a honra e glória dele, ele vai fazer o que ele quiser, porque ele faz a hora que ele quer, quando encontra um coração disponível para adorá-lo. E a pergunta que eu faço para você, igreja online, você está disponível para Deus? Essa é uma pergunta. Fê, seja muito bem-vinda. Parabéns pela decisão de se conectar aqui. Antes da gente orar, eu quero compartilhar o poder de Deus. Eu estou com essa pulseira laranja aqui, acabei de chegar do aniversário de um grande mentor, do esposo de uma grande amiga, uma irmã em fé, aqui na cidade de São Paulo, no estádio do Nubank. Aniversário de 40 anos do Caio Carneiro, onde ele e os seus sócios estão fazendo um evento, um festival da empresa deles, e caiu no dia do aniversário dele. E o que eu quero trazer aqui, óbvio que glorificamos, né? Oramos lá no estádio, né? A minha amiga pediu para que todos orassem ali, que é o maior presente que uma pessoa pode receber, é a oração. E eu não quero falar das pessoas aqui, mas eu quero compartilhar como é lindo viver debaixo da palavra de Deus. Eu pude ver hoje pessoas que eu caminhei na minha área profissional em 2019, 20, 21 e 22 e pude ver as amigas que eu fiz ali chegando e falando: amiga, vamos orar, amiga, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vamos celebrar em oração. Outras me abraçando e falando: que bom, vamos orar. Tudo era o nome de Deus. As minhas amigas que estavam ali comigo, a gente glorificava o nome do Senhor a cada palestra. E especialmente, óbvio que eu quero trazer aqui a ousadia e a coragem da minha irmã em Cristo, Fabi Carneiro, que é uma irmã que caminha comigo. Nós nos convertemos no mesmo período, e quando ela foi buscar o sobrenatural, eu passei lá no telão, né, no ar, para honra e glória do Senhor. Quando ela quis mais de Deus, eu também quis mais de Deus, e o Senhor nos reconectou para juntas orarmos, né? Eu lembro que há 1 ano e 1 mês atrás a gente passou umas férias juntas, e ali eu perguntei: Fabi, a gente pode orar juntas? A gente nunca tinha orado juntas. E ela falou: claro que pode. Ali nós começamos esse movimento de amigas que oram. E hoje nós somos milhares, né? Contabilizando com vocês as amigas digitais, as famílias, e os maridos estão vindo, os maridos estão se posicionando. E a coragem, a ousadia da minha amiga e irmã em fé de pegar o microfone ali diante de 40 mil pessoas, e fora o que esse vídeo vai impactar em vários países, em outros lugares, e glorificar o nome do Senhor. E de todas as coisas que ela poderia falar, porque eu já trabalhei com ela em projetos, eu conheço o clube de mentoria dela, eu conheço a empresa deles,
e ela poderia transbordar vários conteúdos que impactariam aquelas 40 mil pessoas positivamente. Eu tenho certeza disso, porque eu já trabalhei com ela, já fui sócia, já fui parceira, já fui aluna, já fui mentorada, já fui companheira de palestra, já dividi muitos e muitos e muitos palcos com a Fabi Carneiro. Ela escolheu glorificar o nome do Senhor. Ela escolheu declarar o nome de Jesus Cristo. Ela escolheu derramar bênção sobre o marido dela e pedir para o estádio inteiro entrar em oração. Então, o nome do Senhor hoje, por isso que eu coloquei aqui no tema da live oração. E que essa coragem e ousadia da Fabi Carneiro seja derramada em vocês. Que vocês recebam essa ousadia, porque hoje na palavra do culto, a pastora falou, nós vamos aprender a sermos gratos pelo que o Senhor já nos deu. Ó, a Thalita faz parte desses inúmeros palcos e eventos que eu dividi com a Fabi. E a pastora falou, hoje eu quero ensinar vocês a agradecerem as bênçãos que o Senhor já deu para vocês. Ao invés de vocês ficarem esperando a próxima bênção, a próxima palavra, a próxima direção de Deus. Qual ela usou o exemplo de Moisés. E por isso que eu estou falando sobre Moisés. Nós vamos falar sobre Moisés hoje. Moisés vai ser amanhã, mas eu quero fazer uma introdução para a palavra de amanhã que vocês vão estudar, que é o 3º dia no livro. Porque amanhã, quando vocês forem meditar em Moisés, que vocês pensem sobre isso, porque ela falou, o Senhor já entregou mais do que o suficiente para cada um de vocês que está aqui. A questão é como é que vocês estão usando a porção que o Senhor já te deu. Como que você está usando essa porção? E ela levantou um clamor para aquela pessoa que acha que tem pouco. Ela usou a palavra que foi usada, foi a palavra da viúva, que não tinha nada em casa, só tinha uma botija, né, de azeite, o que é equivalente a poucas colheres de azeite, né? Botija é algo pequenininho, um vaso pequeno, e o profeta dá a direção para que ela peça vasilhas. Imagina a forma racional dela. Como é que eu vou pedir vasilha se eu não tenho azeite nem para minha casa? Então, ela obedece à importância de agradecer e de olhar para o que nós já temos. E ela vai, pede as vasilhas, obedece a voz do profeta com aquele tiquinho. Qual é o tiquinho? Qual é a sua botija? Qual o tiquinho que você tem na sua botija? Peça vasilhas emprestadas. Entre na sua casa, feche a porta e veja a multiplicação. Faça para dentro e veja a multiplicação que acontece dentro. Então hoje, o que os meus olhos testemunharam, o que algumas de vocês testemunharam lá ao vivo e que vão testemunhar no digital, foi gerado no secreto. O estádio lotado foi gerado no secreto. Quando pediram as botijas e nós de fato pedimos emprestados vasilhas e fechamos a porta e oramos no secreto. Então creia que o Senhor já te deu uma parte significativa para você crer, fechar a porta do seu quarto, viver no secreto, para que depois a multiplicação aconteça, para que você veja o azeite escorrer nesse pouco para você, mas que já é o suficiente para Deus agir. Amém? Então hoje, você que está aqui, nós somos em 152 pessoas. Pega esse aviãozinho, manda para uma amiga. Eu vou beber um copo de água, tenho certeza que você consegue mandar esse aviãozinho dessa live para uma amiga receber essa palavra. Uma. Mande e fala, estou te esperando nessa live. Só manda. Manda essa live para alguém. Encaminha. Por que eu tô te falando isso?
Porque Deus já te deu o suficiente para você falar sobre ele. E como que você vai falar sobre Deus? Se você tiver coragem de se posicionar no meio que você vive. E crer que a multiplicação do azeite vai vir naquele pouco que você já tem. Porque você vai ouvir a direção de Deus naquilo que você já tem. E que você vai escutar a voz dele, te dando a direção, para que o azeite possa se multiplicar. Miriam, eu vou pegar a passagem bíblica para vocês certinho, mas é 2 Reis 29, 1 Reis 29. Eu mando depois no grupo para vocês. A passagem certinha da viúva que não tinha nada e ela vai falar exatamente sobre isso. Ela fala, eu não tenho nada, é 1 Reis 29, né? Quem decorar mais a Bíblia, for mais teológico, confirma para mim. 1 Reis 29, para Miriam que não entendeu a palavra. 613. 1 Reis, vou ler para vocês. 1 Reis 29, possivelmente. Vamos lá. Olha só o que diz a passagem, porque é muito interessante. Muitas vezes é 2 Reis, porque primeiro nem 29 tem. Muitas vezes a gente fica olhando porque a gente não tem. E a gente fica esperando uma bênção nova de Deus, uma palavra nova do profeta. A gente fica esperando o próximo emprego, o próximo trabalho, o próximo isso, o próximo aquilo. E a gente não... Nossa, nem primeira nem segunda. Eu vou 2 Reis 4:1, Camis, obrigada. Ó como eu tô... Como Deus é tão lindo. Se tem uma coisa que vocês não vão me ver é sabendo as passagens bíblicas, porque não é assim que Deus me usa. Deus me usa de outras formas. E a gente precisa entender como que ele usa a gente, pra gente deixar ele fluir. 2 Reis, Camila deixou aqui, 4:1. Olha só. O profeta é Eliseu, que é uma da história. Olha só. O que eu quero, o que a palavra da pastora hoje tem a ver com a minha vida e com a sua? Tem a ver em você confiar e em você obedecer quando você tem pouco, mas vem uma direção de Deus falando para você pedir as vasilhas, porque Deus vai fazer. O que é pedir as vasilhas? É colocar a sua boca e falar para alguém que você precisa de algo. E não é para pedir dinheiro, ela não foi pedir dinheiro. É pegar ali aquilo que os seus olhos naturais não conseguem entender. Só que você recebeu uma direção de Deus. Elaine, como assim? Vou dar um exemplo, você não tem dinheiro. E Deus falou para você, abre a tua boca e vai falar de mim, e vai falar o que você faz nas redes sociais. Mande mensagem para todas as pessoas que são seus vizinhos. Convide para ler a Bíblia. Convide para conhecer o produto que você vende. Se você é gestora financeira, faça de graça. Alinha 40 planilhas financeiras. Se você tem filho na escola, pegue todas as mães e fala, deixa eu te ajudar a fazer a planilha financeira da tua família. Deixa eu fazer ali, deixa eu te mandar uma planilha coloca de graça. Deixa as coisas, deixa você entender de fato aquilo que Deus quer fazer através de você, com o que você já tem, com a botijinha de azeite que você já tem. Aí você vai para tua casa, fecha a porta da tua casa, confia no que o Senhor está fazendo fora, para que multiplique. E não fique esperando mais, não fique querendo mais de Deus, porque nós estamos de fato vivendo uma era como nunca se viveu, de que sempre está faltando alguma coisa. Estamos vivendo a era do consumismo
sempre precisamos de mais uma blusinha, de mais uma sandália, de mais uma joia, de mais um relógio, de mais uma camisa, de mais um curso, de mais um evento, de mais uma amiga de oração, de mais uma oração, de mais uma igreja, de mais uma conferência, de mais uma palavra profética, de mais um culto de ceia. Sempre estamos esperando mais, mais e mais e mais. E não usamos aquilo que a gente tem. Imagina se eu tivesse ficado esperando a promessa inteira se cumprir na minha casa. Imagina se eu ficasse esperando eu ter uma oração e uma bênção de um pastor para eu começar a orar com vocês na internet. Até hoje eu não tive. Quer dizer, agora eu tenho. Né? Tenho igreja, o pastor Gui Rebuchini abençoou a conferência Asas, abriu a igreja dele para a gente fazer a conferência. Estou começando um processo de discipulado na igreja. Mas imagina se eu ficasse esperando. Precisamos de mais tempo no secreto de obedecer. O Senhor conta comigo e com você para a palavra dele chegar. Por que que hoje, o que eu abri aqui falando, que vocês recebam a ousadia e a coragem da minha amiga e irmã de fé, Fabi Carneiro? O que que nós começamos o nosso propósito? E eu vou orar, tá? Não esqueci não. O que que nós começamos esse propósito? Deus conta com o nosso trabalho de pregar o evangelho. Ah, mas eu não sou pastora. Ah, mas eu não tenho uma igreja. Ah, mas eu não fiz curso de teologia. Mas eu não fiz um curso profético. Se você estiver confessado Jesus, se batizado, tiver em santidade com o Senhor e não estiver em pecado, vá pregar o evangelho. Conheça o nome de todos os seus vizinhos. Coloque uma foto de uma célula na sua casa. Chame as pessoas para tomar um café com Jesus. Para de ficar esperando o mais, sendo que você já tem. Se você tiver confessado Jesus Cristo, se batizado, estiver num processo de santificação e não estiver debaixo de pecado, vá pregar o evangelho. Elaine, eu estou em pecado. Qual que é o seu plano para sair do pecado? Miriam, não sei as passagens da Bíblia de cor. Não sei, não vou decorar. Não vou, eu já recebi essa palavra. Pare de querer decorar a Bíblia, que Deus não vai te usar assim. Quando Ele quiser, Ele vai botar o versículo e o capítulo e tudo certinho. Mas se você ficar tentando, Ele não vai. Aqui eu tô compartilhando a pregação da minha pastora. Como eu anotei, a pregação foi dela, o Espírito Santo não me deu essa pregação, foi dela. A passagem ele não me deu, eu tô compartilhando com você. Amém? Vamos entender isso? Quem recebe essa ousadia e essa coragem? Digam amém aqui no chat. É ousadia e coragem. Eu sempre compartilho com as meninas que caminham em oração comigo. Tem momentos que a gente precisa de uma oração direcional. Ontem nós tivemos uma irmã, não sei se ela colocou isso na internet, então eu vou deixar privado o nome, que a filha caiu e era tarde da noite, ela pediu oração. Aí é uma oração direcional, uma oração intercessória, uma questão de cura, mas para as nossas batalhas, que a gente já sabe que são batalhas, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, a gente tem ousadia que vem de Cristo. O Senhor nos ungiu com poder e autoridade. Amém? Que a gente pare de ficar indo para a igreja para viver de esmola, no bom sentido. Ai, vou lá para pegar um pouco mais. Quem sabe alguém me dá uma palavra.
Vai você e entra para ser revestido de poder e autoridade para você voltar para o seu prédio, orar no seu porteiro, orar nas pessoas que trabalham com você, orar pelos seus vizinhos, orar pela geografia que você mora. Vá para receber e transbordar, não para ficar retendo. As crianças, eu chego na portaria da escola e eu vi um porteiro com a cabeça com um curativo. Eu falei, eu vou parar o carro para orar por ele, porque eu não sei o que é esse curativo. E aí no outro dia os meus filhos, mãe, você parou o carro, você já orou pelo porteiro? Eu falei, não parei o carro, mas eu orei pela vida dele. É assim que os filhos de vocês querem ver vocês. Eu só tenho que estar congruente com o evangelho, tá? Tenho que viver aquilo que o Senhor diz na Bíblia. Vamos orar? Pra gente entregar esse jejum e pra gente receber a direção que o Espírito Santo de Deus vai trazer sobre esse tema, escravidão no Egito. Fecha os teus olhos, respira. Deus, mais um dia nós estamos aqui, papai. Clamamos o teu santo nome e recebemos o teu Santo Espírito com a fidelidade, Pai, que o Senhor tem nos ensinado. Clamamos o teu santo nome nessa noite, Pai. Noite de domingo. Domingo é um dia que te cultuamos, que temos ali como os nossos hábitos frequentarmos a nossa igreja local, congregarmos, Pai, em unidade. Alguns de nós, Pai, servem na igreja, outros vão para congregar, outros ainda não têm uma rotina de igreja, Pai. Mas sabemos que domingo é o dia em que nos conectamos com o teu corpo, Pai. O teu corpo que se chama igreja. E por isso, Pai, queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos colocado numa rotina que é o melhor lugar para estar. E eu te peço, Pai, eu te peço discernimento no Espírito, para que cada filha e cada filho teu que esteja aqui acorde amanhã, nessa segunda-feira, dispostos a serem mais do que um cristão de domingo. Que assim como eles entendem que faz parte da higiene escovar os dentes todos os dias, tomar banho todos os dias, se alimentar todos os dias, respirar todos os dias, que eles saibam que para ter coragem e ousadia, serem revestidos no teu poder e do teu poder, é necessária uma vida cristã diária. E não é sobre alta performance, Pai. É sobre orar, abrir os lábios e dar liberdade para o Espírito Santo de Deus. E deixar os nossos pensamentos cativos a Ti, sempre esquadrinhando os nossos corações, os nossos sentimentos, para que o Senhor sonde, Pai, aqueles pensamentos que nós temos consciência e aqueles que nós nem temos consciência. Por isso, Pai, nos guie. Eu te peço um alinhamento que vem de Ti. Eu te peço, Pai, que o Senhor mostre pra gente o que é a liberdade em Cristo. Eu derramo também uma leveza no Evangelho, um discernimento no Espírito, Pai, para que aquelas que têm filhos, aqueles que são pais aqui, possam mostrar para os teus filhos que receber a graça que vem do Senhor é a melhor opção que nós podemos ter na vida. Paizinho, se revela para nós através da direção da autora desse devocional. Traga através das referências bíblicas uma porção do que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, a tua criatividade é o que me surpreende todos os dias. Hoje eu pude, Pai, glorificar o teu nome num estádio e ver amigos queridos, Pai, que não precisaram enfrentar processos de dores, louvar o teu nome diante daquelas milhares de pessoas. E eu te peço, papai, faz de novo, que em todos os lugares onde pessoas de negócios, pessoas influentes, Pai, que têm o domínio sobre o nosso país,
continuem glorificando o teu nome. Que eles sejam tomados de coragem e ousadia, e que essa mesma coragem, Pai, nos inunde, e que possamos ser sal aqui na terra, que possamos temperar, Pai, tudo aquilo que está sem o teu tempero, sem o teu toque. E assim como a tua palavra nos ensina, que nós possamos ser luz também, que aonde a planta dos nossos pés pisarem, a tua luz que está em nós possa refletir e dissipar as trevas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é bom. E quem tomou posse, dê um amém. Amém e amém. E que possamos continuar loucos por ti, Jesus. Vamos lá. O que temos para hoje? Escravidão no Egito. Aonde que está o Egito? Está fora ou está dentro? O Egito é apenas uma geografia ou o Egito também está em nós? A escravidão ficou lá naquela história ou a escravidão também está nos nossos pensamentos? Eu quero ler vocês. Quero entender exatamente o que o Senhor vai falar com cada um de vocês nessa noite de domingo. Eu quero começar pelo final da página 42. E eu grifei aqui, deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Olha só. A confiança não ocorre imediatamente. Eu quero que vocês repitam, quem não tem o livro aí. Fala assim comigo. A confiança não ocorre imediatamente. Mas ela se acomodará em seu coração quando você passar a conhecer o amor e o caráter de Deus com mais profundidade e confiar neles. O que eu e você precisamos conhecer mais para confiar em Deus? O amor e o caráter dele. Então, se eu sei que eu preciso conhecer mais do amor e do caráter de Deus, o que precisa fazer parte das minhas orações diárias? De forma consciente. O Evangelho, ele liberta. A palavra de Deus liberta. O sobrenatural, que é orar em línguas, que é uma das coisas que eu dou liberdade para o Espírito Santo de Deus me usar. Porque eu creio nos dons espirituais na igreja de Atos. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, a confiança, ela vai acontecer à medida que você conhece o amor e o caráter de Deus. A Deizinha tá perguntando aqui. Deizinha, você é cristã? Você conhece Jesus? Já entregou sua vida para ele? Sim? Se sim, não é numa balada que você vai conhecer um homem de Deus. Amém? Você vai conhecê-lo aonde? Aí tem que fazer as perguntas, mas precisa entender esse contexto, tá? Então, dito isso, o que eu preciso olhar a palavra de Deus e entender aonde está o amor e o caráter de Deus nessa palavra, para que eu possa confiar
ainda mais nos planos de Deus? Então, Deizinha, o que eu vou sugerir? Que você entregue sua vida para Jesus, que você comece uma caminhada com Ele. Fique até o final dessa live. Se o Espírito Santo de Deus te convencer do pecado e tocar o seu coração e falar assim, volte, Deus te fez como filha, não como criatura somente. Reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador. Entregue a sua vida para Ele. Nós vamos orar pela sua vida, amém? Deixa Deus falar com você. Se Ele te convidar hoje, porque o maior interesse de Deus é resgatar vidas para Deus. Porque Deus fez cada criatura para ser filho. É o poder da filiação. Quando a gente entende que nós somos filhos de Deus, através dessa oração, de entregar a vida para Ele, a gente começa a entender aonde é o nosso lugar, aonde a gente alegra a Deus. Glória a Deus. Então vamos continuar aqui e a hora que eu perguntar, né, quem quer entregar a vida para o Senhor, você, Deizinha, se assim o Espírito Santo de Deus tocar o seu coração, e ele vai falar com você, porque eu creio no meu Pai. Amém? Olha só, quando a gente olha ali, né, Gênesis 17, versículo de 1 a 8, e a gente vai para Êxodo 1, 6 e 7, que tem ali uma promessa. Qual promessa que tem ali? Qual que é a promessa que a gente olha e a gente vê e a gente pega ali parte da aliança e a direção? Ande na minha presença, e vai até com a pergunta da Deizinha, né? Ande na minha presença e seja ali perfeito. Perfeito, o que é ser perfeito? É parecer mais, todos os dias um pouquinho mais com o caráter de Deus. A perfeição de Deus. A perfeição de Deus. Então, aonde eu estou, eu preciso exalar esse perfume da presença de Deus. E as pessoas sabem disso. As pessoas sabem que você carrega Deus. E ali, qual é a promessa? Farei uma aliança com você e te darei uma descendência. É o caráter de Deus. Página 41 do livro, tá? E as referências bíblicas nós deixamos no grupo. Se você não tá na comunidade, eu reforço grandemente você acessar o destaque jejum, clicar no grupo, porque lá a gente deixa todos as direções, tá? E aqui eu quero destacar na página 41 também, olha só. Então, o Egito, nós entendemos aqui nessa live que ele tá dentro, amém? Cativeiros, né? Tudo aquilo que me aprisiona, o Egito está dentro. Então, olha só o que a autora diz. Seja o que for que tenha acontecido no Egito, o plano bom e perfeito de Deus foi mantido. Eu não sei qual foi o Egito que você esteve ou que você está, mas eu sei de uma certeza. O plano de Deus sempre é bom. Algumas vezes, o que acontece é que Deus permite algumas pragas para que a gente pare e volte para os caminhos do Senhor. Ou encontre os caminhos do Senhor. Amém? Então, seja o que aconteceu lá no Egito, o plano bom e perfeito de Deus foi mantido. Depois, Deus levou seu povo a Canaã, a terra prometida, a Abraão. Nem mesmo a maldade e a crueldade que os egípcios infligiram aos israelitas foram capazes de frustrar
o plano que Deus estabeleceu antes do início dos tempos. Qual foi os planos que Deus estabeleceu antes? Então, minha irmã, hoje Deus vem aqui para te dizer o seguinte: o mal, a escravidão que está te acontecendo não vai mudar os planos que Deus tem para a tua vida. Amém? É isso que tem no coração do Senhor hoje para a tua vida. Não importa o que está acontecendo na tua vida hoje, os planos de Deus não irão mudar. O que o Senhor quer te convidar? A você olhar para esse cenário de caos e se apegar cada vez mais nele, conhecer mais do amor e do caráter dele. Deus não quer te ver sofrer. Deus não te fez para sofrer. Deus não te fez para você ficar chorando por toda uma vida. Ele tá te chamando hoje. Ei, eu quero te tirar dessa treva, mas você precisa firmar os seus olhos em mim. Amém? Os planos dele não vão mudar, porque para o plano dele mudar, ele tem que ir contra uma palavra que ele liberou. E Deus é um Deus que cumpre. Para você falhar, ele tem que falhar. Só que Deus não falha, Deus não erra. A questão está em nós, o Egito está em nós. Deus permitiu que o coração de Faraó se endurecesse, foi permissão de Deus, porque ele sabia que para aquele povo ver a glória dele precisaria de muita coisa. O plano já está pronto, desde antes dos tempos. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é bom. A palavra dele sempre vai se cumprir. Sempre. Sempre. Deus é fiel. Olha quantas promessas. Tome posse. Lembre-se da fidelidade dele por você. Só que vai existir uma parte tua. Para o plano dele se cumprir, ele tem expectativas em você e em mim. Hoje eu poderia ficar lá na festa de aniversário? Poderia. Poderia ficar até o fim no palco, lá atrás, no cangote, grudada? Poderia. Poderia ter mandado uma mensagem? Vamos continuar amanhã? Poderia. Mas Deus conta comigo aqui, porque é Ele que me levou lá. Foi Ele que me levou lá. Não fui eu, Elaine, que fui convidada. Foi por Ele e para Ele. Existem expectativas em mim e em você, para que o reino dele avance. Ele está esperando algo através da sua vida. Só que você está só querendo. E ele está falando, dá essas botijinhas de azeite. Dá essas 3 colheres de azeites que você tem. Dá esse pouco que você tem. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tempo, eu estou falando de palavra, eu estou falando de algo que Deus já curou em você e você está retendo. Eu estou falando de tempo. Não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de você cumprir aquilo que ele já te pediu. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Em algum momento da sua vida, você já perguntou assim: como assim? Esse dilúvio, essa maldade, esse transtorno, essa tragédia aconteceu?
Como assim isso aconteceu comigo? Por que, Deus? Por que tantas crianças estão sendo... Por que tanta vida está sendo ceifada? Por que tanta catástrofe da natureza? Você já se perguntou por que Deus permitiu isso? Eu já. Já me perguntei pela sociedade, já me perguntei por catástrofe que eu vivenciei, que eu vi minha mãe passar. Já me perguntei quando aconteceu comigo, já me perguntei. Me pergunto, quem não se pergunta todos os dias quando vê coisas assim horrendas na mídia? A soberania dele. Existe um plano. Existe um plano. Existe um plano de Deus. E nós precisamos crer. Só que eu só vou confiar. Por que eu comecei de trás para frente? A confiança não é imediata. Então eu não estou aqui para te convencer de nada. Eu falo para todo mundo que caminha comigo. Eu falo, quando eu liberar alguma palavra, quando eu trouxer alguma revelação, entrega ao Espírito Santo. Porque não é para você confiar. Porque é processual. Sabe, eu quero trazer aqui uma história para vocês entenderem isso do processual. Como eu vivi o sincretismo religioso e todas vocês que me acompanham nas redes sociais, né? Eu tô nas redes sociais desde 2013, então eu compartilhei tudo. Eu falo que até meu parto quase foi filmado, né? Eu era aquela influenciadora que mostrava tudo, quase um Big Brother era a minha vida. Quem é dessa época? Encontrei meus médicos ginecologistas lá no evento, na MLS, eles são sócios do Caio hoje também. E eu lembro que no parto do meio, eles estavam começando no digital. Para vocês terem uma noção, a Érica abriu o Instagram depois que a Valentina nasceu, ou um pouco antes, não vou lembrar. Mas assim, quando o do meio nasceu, eles eram bem pequenininhos na internet. Eu era umas 10 vezes maior do que o Domingo e a Érica, de números, né? E eu lembro que eu não sabia o sexo do bebê. A Lilia acho que já me acompanhava nessa época, começou logo depois. E a gente não sabia o sexo do bebê. Então foi quase um Big Brother, né? A Érica falou, o que será que vai ser o bebê? Enfim, lembra, quem é da época do blog, extinto blog, ele 2013, eu mostrava tudo, gente amamentando, os seios de fora, o Instagram não bloqueava, eu na sala de parto, eu em trabalho de parto, eu na banheira tomando banho. Olha, gente, teve uma coisa que eu fiz, foi mostrar minhas intimidades e mostrar todas as coisas, no bom sentido, e também eu nua na avenida. E então, eu demorei 1 ano. Boas mães, a Raquel é das antigas. Eu demorei 1 ano para largar minhas aulas de yoga. 1 ano. Então, quando alguém me manda, crente pode fazer yoga, eu falo, gente, é o Espírito Santo que vai ter que convencer essa pessoa. Não sou eu que vou ficar falando o que ela pode e o que ela não pode. Deus não me usa assim. Porque demorou 1 ano para eu parar de fazer yoga. 1 ano, batizada, pregando, jejuando, 1 ano. Porque eu não tinha consciência daquilo. O Espírito Santo me deixava com 1000 justificativas. O Espírito Santo não me confrontava, mas eu tinha minha carne lá com 39.000 justificativas para falar com o Espírito Santo. Então não venha me mandar um Instagram de alguém que faz yoga e fala de Jesus. Por quê? Porque a confiança na palavra, ela é processual, ela não ocorre imediatamente. Então a pessoa lê a palavra e ela vai ver lá, ela não vai associar yoga com deuses estranhos. Ela não vai associar yoga com feitiçaria, com ocultismo, com astrologia. Ela não vai associar. Mas quando ela pega aquela cartinha e ela ora, porque o mantra é uma oração para aquele Deus, ela está adorando outros deuses.
Só que é o Espírito Santo que vai convencê-la do pecado e do juízo. Não sou eu. Entendeu? As vestes. Gente, os meus decotes eram no umbigo. Eu não sei se era para mostrar o decote ou para mostrar... Eu não sei se era barriga de fora ou decote. Porque o decote mostrava a barriga, o peito, mostrava tudo. Eu precisei de um tempo. As pessoas paravam de me seguir. E aqui eu quero te falar, gente, não para de seguir as pessoas, não. O Senhor conta com você evangelizando essas pessoas. Declare. Óbvio, se essa pessoa estiver te influenciando para o mal, aí você não acompanha. Mas ao invés de parar de seguir, ore por essa pessoa. Declare a palavra por essa pessoa. É desse lugar que o Senhor quer nos tirar. Ai, olhei e vou parar de seguir. Não gostei. Uma coisa é seguir, outra coisa é conviver, outra coisa é chamar para dentro de casa. Ore pelas pessoas. Ore pelas pessoas. Declare a palavra de Deus. Fala, Senhor, alcance essa vida. Uma das coisas assim, né? Eu e a Fabi temos muitas coisas parecidas. Uma das coisas é, a gente sempre tá com roupa igual, ou na cor, ou no modelo, alguma coisa. Hoje a gente tava com a mesma paleta. Inacreditável. Mas a gente teve com o evangelho algumas coisas diferentes. Então, quando ela falou isso na conferência Asas do ano passado, que ela se irritava quando alguém falava assim, orei tanto pela sua vida para você se converter. Ela falava, por que não fez o apelo? É que o Senhor a usa no evangelismo. Então, como ela ama ganhar vidas para Jesus, ela evangeliza todo mundo. Ela falava, por que não veio fazer o apelo para mim? Quando alguém falava assim, nossa, como eu orei pela sua vida. Ai, glória a Deus, Senhor, alguém orou pela minha vida. Eu chorava. Por quê? Porque o Senhor me usa no profético, na intercessão, no alinhamento, libera a correção, libera o alinhamento. O Senhor me levantou como profeta. Então, todo mundo que orou para que eu voltasse para Deus, para que eu conhecesse Deus, para que eu fosse alinhada, ajustada na palavra de Deus, eu me emociono, eu glorifico o nome do Senhor. Então, assim, nós precisamos fazer o apelo, levar a pessoa para uma igreja, conhecer Deus, levar na conferência Asas. Pega todas as suas amigas ali, ó, de Instagram. Nossa, eu tenho uma conferência que é sua cara. Hoje, quando eu vejo muitas mulheres cristãs adorando outros deuses, seja pela astrologia, seja pelo yoga, idolatrando, seja por numerologia, eu convido. Amiga, eu tenho um evento, uma conferência. Se ela não for minha amiga, eu não chamo de amiga. Eu mando um convite. Falo, olha, vai ter essa conferência, fulana vai ministrar, fulana que é a dona da conferência. Eu lembrei tanto de você. Evangeliza, chama. Libere a palavra, porque imagina se a Angélica é convertida. Você sabe que uma das perguntas muito fortes que teve na Bethel, que é a escola de avivamento profético que eu faço, um dia um aluno falou assim, será que nós somos cristãos mesmo? Presta atenção, que é confronto, hein? Será que nós estamos pregando o que o Senhor nos revestiu em poder para isso? Porque Ele morreu na cruz para isso. Será que nós estamos prontos para ver a conversão de Anitta, a conversão do Lula? Ó, vou pegar bem dois basiquinhos, hein? Do nosso país. Estamos prontos para ver a conversão dessas duas pessoas? Ou estamos prontos para julgar? Duvido que essa pessoa vai se converter. Ou precisamos nos posicionar e declarar a palavra. Senhor, alcance a Anitta. Senhor, alcance o nosso presidente. Senhor, essa nação é tua. Senhor, essa nação não é desses deuses que está sendo falado. Nós cremos em nome de Jesus
que a Anitta vai ser alcançada. Nós cremos que o nosso presidente será cristão. Nós cremos que o Senhor estará em todos os montes. Nós cremos que a maior voz do Brasil, que vai levar o Brasil, que vai falar de Jesus, é essa pessoa, a maior, o número. Senhor, nós cremos, nós entramos em intercessão, nós declaramos que o Brasil é teu, nós declaramos que o nosso governo é teu, que os montes da cultura, das mídias, da comunicação, dos negócios, os banqueiros, nós entregamos esse país nas tuas mãos, Jesus. Ou a gente fica julgando? Estamos prontas para julgar primeiro. Então, estamos sendo cristãs ou estamos sendo os falsos adoradores, tirando selfie no culto, glória a Deus, e julgando o irmão, julgando o filho de Deus? Porque querendo você ou não, para Deus, Ele ama todos igualmente. Eu querendo, você se achando melhor que a Anitta porque você jejua e ora. A diferença é que nós, filhos de Deus, desfrutamos do amor de Deus. Desfrutamos. Nós podemos repousar a nossa mente e falar: eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai. Eu posso desfrutar da presença do meu Pai. Eu tenho um bom pastor e nada me faltará. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Amém? Eles são dignos de misericórdia. E quem pode derramar a misericórdia? Então a libertação é para o crente, porque o ímpio não conhece a palavra. A libertação é para a gente. Amém? Vamos lá, caminhar para o final, que hoje meu marido está em casa e vou ter um tempo com ele, tá? Glória a Deus, sabedoria. Para a gente finalizar, essas referências bíblicas. Olha só, Salmo 24, que tá lá no 2, né? A pergunta 2. Salmo 24, versículos 1 e 2. Salmo 47, versículo 7. Mateus 28, 18. Tá no livro, quem não tem o livro, entre na comunidade que a palavra tá lá. João 1 e 3. Que vai trazer a soberania de Deus. Aqui são referências para vocês lerem e entender que Deus é soberano. O que é a soberania de Deus? Que Ele é dono de todas as coisas, que Ele resolve todas as coisas, que Ele manda em todas as coisas, que Ele fecha a porta, que Ele abre porta. A porta que Deus fechou, nenhum homem abre. A porta que Deus abre, nenhum homem fecha. Ele é soberano. A soberania é dele. Ah, Elaine, mas por que está acontecendo isso comigo, né? A soberania é de Deus. A soberania é dele. Amém? É para a gente lembrar que tudo pertence ao Senhor. Porque Ele estabeleceu céus e terra. Eu tô com cílios, eu tirei a maquiagem bem rápido e tá me incomodando. Esse é o Evangelho. Eu deixei um testemunho do meu filho do meio. Quem viu nos stories? Se você tem alguma amiga que não é cristã, encaminhe os meus stories de hoje. Para ela ver como Deus age. Se você é uma mulher que está santificando a sua casa sozinha, que o seu marido ainda não é, veja os stories de hoje. Se você tem uma amiga que é a primeira cristã protestante, manda os meus stories de hoje. Você santifica o seu lar, eu santifico o meu lar.
O Senhor é criativo. Só que a palavra precisou ser liberada através de uma mãe que ora. Eu precisei crer na soberania de Deus. Eu precisei orar e falar: Senhor, eu estou vendo algo de errado aqui. Eu clamo o teu nome. Meu marido ainda não entregou a vida para o Senhor. Os meus filhos ainda não servem numa igreja. Não tem uma rotina. Eu preciso que o Senhor haja. E a minha oração foi: Senhor, se revela para o meu filho nesse lugar. Derrama sobre ele, Pai, não só a cura física, mas mostra para ele que contigo ele vai ter a melhor partida de futebol. Faça marcas no DNA espiritual do meu filho, do meu esposo e do meu lar. Porque a soberania é tua. A soberania é tua. Não há segregação no meu lar. A soberania é tua. Por que que isso é importante ser falado aqui? Porque você está recebendo durante 40 dias de jejum e oração. O que você vai fazer e aonde? Primeiro em casa. Na Zion, Trisa. Na Zion, São Paulo. Primeiro em casa, depois no mundo. Mas a questão é que tem gente que quer ir para o mundo. Tem gente que quer o palco, tem gente que quer o microfone, tem gente que quer holofote, tem gente que quer a célula perfeita com a mesa posta, a idolatria da mesa posta, mas não ora pelo um filho, não ora pelo um esposo. É dentro de casa. Amém? E para finalizar, o Salmo 139 para mim é um salmo que ele é poderoso porque ele traz a onisciência, a onipresença de Deus. Se vocês querem entender melhor o envolvimento de Deus na nossa vida, deixa o Salmo 139 ali. Eu declarei sobre uma amiga numa oração de sexta-feira e foi tão poderoso. Crie esse hábito. Tem gente querendo salvar o mundo, mas os de casa estão perdidos. É muito, infelizmente, a triste realidade. E Atos. Atos, o livro de Atos, assim, eu creio que aqui é Atos. Eu creio que a conferência Asas é Atos 29. Eu creio que os movimentos das minhas irmãs em Cristo, as conferências que elas fazem, os movimentos que elas fazem, que são movimentos independentes de igreja, é Atos 29. Olha a Tati, né? Salmo 139. É um salmo muito poderoso, o Salmo 139. Porque mostra que Deus não é um Deus distante e que Ele não depende de nós. Ele derrama expectativas sobre nós. Ele tem expectativas sobre o nosso trabalho, que é fazer o nosso vídeo, mas Ele não depende de nós. Se você ficar pensando, eu vou jejuar porque a igreja do Senhor depende de mim, começa uma exortação aí. Deus não depende de nada de nós. Nada, absolutamente nada. Porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele não depende de nada. Então, nós vamos orar nesse lugar para que nós possamos conhecer mais do amor de Deus e mais do caráter de Deus. E para aquelas pessoas que não entregaram a vida para Jesus, aquelas pessoas que ainda não caminham com Jesus, aquelas pessoas que caíram aqui de paraquedas, se a Deizinha estiver por aqui e tiver sido convidada pelo Espírito Santo de Deus para entregar a vida para Jesus, nós queremos glorificar o nome dele. E se você de forma consciente, com os teus olhos abertos, com a tua mente transformada, com a palavra de Deus sendo liberada, se você nunca fez a oração de confissão dos teus pecados e de entregar a tua vida para Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e como Salvador, hoje é o dia
de você entregar sua vida para Jesus. Se você estiver afastada dos caminhos de Jesus, se você estiver fria na fé, se você estiver distante do amor e do caráter de Deus, nós vamos orar pela tua vida também. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigada. Glória a Deus. Bom retorno para sua casa, Adriana. Deus te acompanhe no transporte. Que o Senhor te guarde, te zele, te cuide até você entrar na sua casa, para a honra e glória dele. Nós vamos orar. Vamos orar porque o Senhor é bom, o Senhor até aqui nos sustentou, o Senhor faz maravilhas e vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo ganhas para a honra e glória dele. E hoje foi mais um dia que nós tivemos o privilégio de ouvir a palavra dele. E vamos orar, Senhor. Fecha os teus olhos, coloca as tuas mãos em posição de receber, porque vai ser derramada uma porção nova. O Senhor vai derramar um azeite e vai aumentar a confiança. Ele vai revelar uma nova forma do amor dele sobre a tua vida. Ele vai te surpreender e você vai falar: esse é um sinal do amor de Deus por mim. Você vai conhecer um lado do caráter de Deus, que é um caráter generoso, genuíno, e um amor, que é um amor de pai. É nesse lugar, crendo na palavra de Deus, que como filha, que se colocou como um vaso nas mãos do oleiro, como uma serva fiel, que escolheu obedecer à palavra do Senhor e glorificar a soberania do nome dele, acima de todos os nomes. Com a coragem, eu entreguei o meu matrimônio, entreguei a minha família, entreguei os meus negócios, entreguei o meu corpo físico, entreguei tudo aquilo que pertencia a mim, entreguei as minhas amizades, entreguei o meu Instagram, entreguei tudo aquilo que carrega o meu nome e o meu DNA nas mãos do Senhor e falei: Pai, tudo que eu tenho é teu. Faça segundo a tua vontade. Hoje eu imparto com vocês essa coragem, essa ousadia de falar: Senhor, eu só temo a tua palavra. Todas as outras coisas que eu tinha medo de perder, eu não tenho mais esse medo, porque eu entendi que eu tenho um pai. E como um bom pai, o Senhor é o meu tutor. O Senhor, Pai, tem autoridade. Essa autoridade que vem do céu eu te entrego. Quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, Pai, a partir do momento que o Senhor colocou o meu nome no livro da vida, eu te entreguei, Pai, literalmente, uma procuração para fazer o que o Senhor quiser na minha vida. Hoje eu oro na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, que as minhas irmãs e irmãos que estão aqui recebam essa coragem de viver uma vida de obediência radical, porque maior é o teu nome, melhor é os teus planos, e o Senhor é dono de todas as coisas, antes mesmo de tudo ter sido criado. Eu oro e declaro que o Senhor é o único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Recolha, Pai, as nossas orações, recolha esses 7 dias de jejum e oração como a nossa oferta. Recolha, Pai amado, tudo que o Senhor tem escutado dos teus filhos e das tuas filhas nesses 7 dias de jejum e oração. E faça uma nova semana. Começaremos, Pai, mais 7 dias. Sabemos que quando fecha um ciclo de 7 dias, o Senhor rompe, o Senhor alarga e o Senhor transforma tudo que era velho em novo. Faz de novo, estamos disponíveis. Abençoa a nossa semana. E assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque aqui nós estamos mais uma vez para viver uma semana diante do teu altar. Deus é contigo, vá em paz, desfrute desse tempo de presença. Lembre-se que nós estamos jejuando de redes sociais, de distrações, então desconecte as redes sociais, desconecte de WhatsApp e vá viver um tempo de descanso e desfrute. Amém. Até amanhã. Deus nos abençoe.